Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria imensa poder estar aqui nesta noite junto com os irmãos, junto com esta mocidade, que as mãos de Deus repousem continuamente sobre a vida de cada jovem aqui presente e que o Senhor, Ele fale mais uma vez conosco. Coisa linda ver a banda, os jovens louvarem aqui a Deus. Isso muito alegra também o nosso coração, tendo em vista que os dias são difíceis, e nós louvamos a Deus por você estar aqui nesta noite. E eu creio que Deus, Ele falará aos nossos corações mediante a sua poderosa palavra. E eu queria aproveitar também esta oportunidade e agradecer ao nosso pastor Rosivaldo Nascimento, ao nosso querido e amigo Gabriel, por este convite. Louvo a Deus pela vida deste jovem, a quem tive a oportunidade de conhecer já há alguns anos. Quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos que me acompanham, dos adolescentes, dos jovens que também vieram conosco, dos obreiros. Que Deus abençoe. Meus queridos, vamos meditar em um texto da palavra de Deus. Eu fui chamado para falar sobre missões, e eu gostaria de chamar vocês para meditarmos em Mateus capítulo de número 28, verso de número 18. Infelizmente minha esposa não pôde estar aqui hoje, mas deixo aqui uma saudação em nome dela para toda a igreja. Amém? Minha esposa, minha filhinha Sarinha, que não pôde estar conosco nesta noite. Mateus capítulo de número 28, verso de número 18. Leamos o verso 18 até o verso de número 20. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre missões, mas chamar a atenção para o evangelismo ou para as missões no dia a dia. Às vezes a gente se preocupa, e é louvável, com missões exteriores, no exterior, com missões em terras longínquas, mas é extremamente importante também nós pensarmos no trabalho missionário que deve ser feito todo dia, no trabalho missionário que deve ser feito aonde quer que nós estejamos inseridos. É importante nós pensarmos nessa temática, pensarmos desta maneira, tendo em vista que aonde você está pode ser um campo missionário, aonde Deus quer te usar para compartilhar da sua poderosa palavra. Então, nós precisamos entender esta verdade que está tão clara também nas Escrituras. Quando Jesus ele fala que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, está também dando essa incumbência não apenas àqueles que receberam o dom especial para
a evangelização ou o dom de evangelista, mas todos nós, todos cristãos, têm essa responsabilidade de compartilhar Jesus aonde quer que nós estejamos. É extremamente importante que nós façamos valer o título que nós carregamos, cristãos. Que nós possamos de fato ser um representante ou um imitador de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Observem que o mundo não tem vergonha, nem timidez de dizer o que eles são, de falarem aquilo que eles representam, de levantar bandeira daquilo que eles acreditam. E nós, cristãos, jamais devemos ser um discípulo secreto a tal ponto de estarmos inseridos em determinados contextos há anos a fio, sem sermos notados como cristão. É preciso nós pensarmos nesta grande missão que Deus nos deu. E por que nós precisamos fazer missões? Porque eu penso que, em primeiro lugar, por causa da gratidão. Se você estar aqui, é porque você foi alcançado. A graça de Deus alcançou a sua vida. Talvez alguns aqui nasceram num lar cristão, mas quem sabe os pais de vocês foram alcançados por alguns que evangelizavam, que pregavam, que testemunharam para ele, e eles passaram para vocês esta mensagem. Por isso vocês estão nesse reduto chamado cristão. Mas é importante que você não esteja aqui apenas porque você nasceu nesse círculo, neste ambiente, mas porque você está aqui, porque você entende que Jesus, Ele te salvou, te fez uma nova criatura, uma nova pessoa. E a melhor maneira de nós expressarmos o quanto nós estamos felizes é nós compartilharmos a palavra de Deus com alguém em forma de gratidão a Deus, por amor às almas e por obediência à palavra do Senhor, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, Deus deseja que você faça parte desse trabalho. É por isso que Ele expressa essa vontade nitidamente na sua palavra. Observem que a ordem de Jesus para a sua igreja é que nós venhamos testemunhar. E esta ordem, ela é para todos. Todos devem pregar o evangelho. Todos devem se envolver com esta grande comissão estabelecida pelo Senhor, levando a palavra de Deus a todas as nações. Observem no verso de número 18, se você puder acompanhar esse texto. Jesus falou o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós percebemos o poder do rei para pregar o evangelho. Ele diz: toda autoridade me foi dada. Aquele que nos convoca a pregar o evangelho tem toda a autoridade, e ele compartilha com seus filhos essa autoridade, para que nós possamos também compartilhar a palavra de Deus, levar a palavra do Senhor. Segundo a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20, nos mostra que nós somos embaixadores do evangelho. Nós somos representantes de Deus para testemunharmos do seu nome, para pregarmos a sua palavra. E veja quão grande privilégio nós recebemos do Senhor, que é para pregar o evangelho de Cristo, anunciar este evangelho.
Nós somos salvos, irmãos, pela graça de Deus, e estamos debaixo dessa autoridade. E é debaixo dessa autoridade que nós devemos pregar a palavra do Senhor, que nós devemos anunciar o ide de Cristo. Observem também na continuidade, quando ele diz: ide portanto e fazei discípulos. Aqui nós vemos o propósito do rei. O propósito dele é que nós façamos discípulos, é que você esteja pronto para levar outra pessoa a Cristo. Eu costumo dizer que um discípulo de Jesus só está pronto quando ele está apto a preparar outros discípulos, a levar outra pessoa a Cristo. E eu creio, querido, piamente nisso, de que o propósito do rei é esse estabelecido aqui, que cada um de nós temos a responsabilidade de no dia a dia sempre estar discipulando alguém, estar falando de Jesus para alguém. Mas pastor, eu trabalho com matemática. Fala que ele é o multiplicador. Pastor, eu trabalho na advocacia. Fala que ele é advogado, mas fala dele. Se falar da criação, diz que ele é o Criador. Vai apresentando Jesus em cada circunstância, mas não fique em silêncio. Esteja sempre apresentando Jesus para alguém. Esteja sempre falando de Jesus para alguém. Que a sua vida seja essa mensagem para alguém. Nós temos essa responsabilidade de fazer discípulos. Fazer discípulos para Ele. Não é fazer discípulos para o nosso grupo religioso. Não é fazer discípulo para a nossa denominação. Não é fazer discípulo para mim. É fazer discípulo para Jesus. É nós pregarmos a palavra e deixarmos Jesus em evidência na vida daquela pessoa. É anunciarmos esta mensagem de Cristo a todos aqueles que precisam de salvação. A salvação é dada para ser compartilhada. Primeiro Jesus nos chama a vir a Ele, e depois Ele nos capacita a irmos e continuarmos a missão que Ele começou. E Ele veio e fez discípulos, e nós temos essa responsabilidade de fazer discípulos. Olhe para a sua vida cristã, faça uma análise neste momento. Quantas pessoas você já discipulou para Jesus? Quantas pessoas você já teve a oportunidade de apresentar Jesus para ela, cuidar daquela pessoa, orientar ela na sua fé, dar para ela a palavra de Deus, alimentá-la com as verdades da palavra do Senhor? Olhe para a sua vida, faça uma reflexão nesta noite. Eu gostaria que você pensasse nisso. Porque você não pode, em hipótese alguma, querido, passar esta vida cristã sem ter esta oportunidade, esse privilégio nato, glorioso que Deus te deu, de poder compartilhar a palavra com alguém, de levar o evangelho para alguém, de levar alguém a Cristo. Pastor, o senhor está me ensinando a ser aquele crente chato? Porque tem uns crentes que a maneira dele evangelizar é chata. Ele é um incômodo. Não, eu não estou falando desse crente chato. Eu estou falando que você precisa, de maneira simples, mas diariamente, estar discipulando alguém para Jesus, levando alguém para Jesus. Nós temos hoje alguns evangelismos que realmente, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, você parece que espanta as pessoas, distancia as pessoas, porque às vezes nós não pregamos como Jesus pregou. Veja Jesus sentava num local, a multidão circulava para lhe ouvir. Jesus estava em casa, Gabriel, e de repente alguém bate na porta, entra, a casa começa a aglomerar. Eu quero ouvir a palavra.
Será que nós estamos vivendo um evangelho de tanto impacto que as pessoas são capazes de nos procurar para ouvir acerca de Jesus? Eles são capazes de olhar em nós, ver o reflexo de Cristo e então está querendo estar junto, estar perto de nós, porque sabe que de nós vai sair uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. Olha os preceitos do rei aí no texto: ir, batizar e ensinar. É assim que a gente deve fazer a obra de Deus. Você deve ir. Nossa missão deve acontecer em todo momento, em todo lugar. É andando e pregando, é andando e falando de Jesus às pessoas. Nós precisamos estar sempre indo, levando essa palavra, batizando também, que é o início da caminhada, da chamada de Deus também para a nossa vida. É o testemunho público diante da sociedade e da igreja, declarando aquilo que já declaramos em nosso coração, agora de forma pública, através do batismo. É nós indo e ensinando. Pregar o evangelho é ensinar. Pregar o evangelho é você ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. Pregar o evangelho não é simplesmente transmitir informação. Pregar o evangelho não é você simplesmente apresentar para as pessoas uma informação, um dado. Não, pregar o evangelho precisa ser muito mais do que isso. Pregar o evangelho, querido, precisa ser uma formação de tal forma que você possa acompanhar o processo de início, meio e deixar aquela pessoa andar sozinha quando ela está apta a já preparar outro discípulo para Jesus. É preciso nós estarmos inseridos nisso. Agora, sabe por que a gente tem tão pouco discipuladores na igreja? Eu não estou falando aqui de um grupo específico para discipular, eu estou falando da igreja discipuladora. Sabe por que a gente tem tão poucos? Porque nós estamos nos distanciando cada vez mais da palavra de Deus. E esse distanciamento da palavra de Deus, pouca leitura, pouca oração, pouco envolvimento, nós então ficamos vindo à igreja às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, e quando virmos à igreja, chegamos aqui, ficamos como um peixe fora d'água, porque não faz parte mais do seu ambiente, leitura, louvor, oração, pregação, não faz parte. Aí quando você entra aqui, você estranha o louvor, você estranha a pregação, você estranha a maneira como é conduzida, porque você está tão fora, tão distante, que isso parece algo realmente estranho para o seu dia a dia. Você está ocupado demais com outras coisas e esqueceu de oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E aí, como a gente vai compartilhar a palavra com alguém quando nós precisamos da palavra, do evangelho? Queridos, o rei também faz uma promessa aqui nesse texto. Ele diz: eu estarei convosco. Que promessa gloriosa! Quando você está compartilhando o evangelho com alguém, você não está sozinho, ele está com você. A promessa é: estarei convosco todos os dias. Que boa notícia! Quando você está levando a palavra, quando você está compartilhando a mensagem, você não estará só. O rei, aquele que tem toda a autoridade, ele vai estar lado a lado com você. É ele quem vai te guiar nas palavras, é ele quem vai te guiar na mensagem, é ele quem vai te dar sabedoria e entendimento para levar a mensagem àquela pessoa de tal forma que ela seja alcançada pela mensagem. Que promessa! Ele estará conosco. Você não está sozinho. Ele te chamou para perto dele, estar com você e vai continuar com você. E olha que a promessa é para todos os dias. E nem todo dia você vai estar com aquela disposição, aquele vigor, mas ele está todos os dias. Eu vou repetir: tem dia que você está difícil para tudo. Tem dia que alguns irmãos aqui amanhecem parecendo, Gabriel, um limão azedo, sabe? Até o bom dia é aguado.
Tem dia que você está só a graça, até a mãe não suporta. Digo você hoje, hein? O pai, os demais, porque você talvez amanheceu naquele dia ruim, difícil para você, não é? Cheio de conta para pagar, cheio de dívida, né? Porque quem deveria amanhecer mais assim é os pais, né? Cheio de conta, dívida para pagar, cheio de tantos problemas. Mas, queridos, mesmo nesse dia, Ele também está com você. Ele também está com você. Mesmo quando o dia não for o melhor, mesmo quando não for o seu dia, a promessa é: estarei convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém já disse, querido, que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Vamos repetir? Eu não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas é uma forma didática de vocês guardarem a pregação, guardarem a mensagem. Repitam comigo: cada coração com Cristo, um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. Seu coração estar com Ele ou sem Ele? Se estar com Ele, você é um missionário de Deus. Mas se você está sem Ele, talvez você seja um campo missionário que precisa ser semeado a palavra, que precisa ser evangelizado, que precisa ser apresentado para você o plano da salvação, que precisa ser alcançado pela graça. Mas se você estar aqui hoje e já é um cristão, você é um missionário de Deus, convocado para levar a palavra do Senhor. Queridos, missões, ela deve começar em nosso lar. Jesus, ele, antes de ascender aos céus, ele se dirigiu para os seus discípulos e ele orientou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E depois eles deveriam ir e pregar o evangelho. Ele cita as cidades, Jerusalém, e segue Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas começa na tua casa, começa no teu lar, começa na tua residência. O que Jesus está dizendo é: antes de ir, fique. Antes de ir, fique. Jesus, ele ensinou ali para os discípulos a necessidade de nós darmos um bom testemunho dentro da nossa casa, de nós darmos um bom testemunho dentro do nosso lar, de nós sermos um imitador de Cristo, principalmente dentro de casa. Observem, queridos, que antes de nós pregarmos, nós precisamos estar em casa como um bom testemunho, sendo uma boa testemunha de Cristo. Como está o seu testemunho em casa? Como está esse missionário dentro de casa? Seus pais, seus irmãos, seus parentes, elas veem Jesus em você? Elas sentem Jesus ao se aproximar de você? O evangelismo deve começar em nosso lar. A missão começa na nossa casa. Nosso campo missionário é aonde quer que estejamos, e principalmente dentro de casa. Como nós podemos levar alguém de dentro de casa para Jesus quando nós mesmos negamos Jesus na nossa vida? Uma vez, querido, uma irmã queria muito ganhar o seu esposo para Jesus. Ela queria muito, só que ela tinha dificuldade em dar um bom testemunho. Ela ia para o culto e se passasse um minuto, ela voltava xingando o pastor, reclamando do culto, dizendo: o culto foi bom, mas estragou por causa do minuto que passou. Aí ela voltava chateada. E no outro dia, se uma irmã de repente não a visse e não desse a paz, ela voltava brava com a irmã. E tudo isso ela descarregava dentro de casa.
descarregava dentro do lar. E uma vez, sabe, o pastor trouxe aquela mensagem de exortação, aquela mensagem de puxão de orelha, né? O pastor usou o cajado naquele dia, exortou a igreja. E aquela irmã, aquela senhora saiu da igreja mas tão chateada por causa da mensagem do pastor. E ela dizia: como esse pastor que tem idade de ser meu filho fala isso, nos chama a atenção desta forma. Eu não gostei da maneira que ele falou. E foi para casa chateada, muito chateada com a pregação. E quando chegou em casa, ela soltou mais uma vez para o esposo que ela queria ganhar para Jesus, mas ela estava sendo um péssimo testemunho, trazendo para dentro de casa, ao invés de trazer coisas boas, ela juntava aquilo que não ficou agradável e trazia para dentro de casa. Até que nesse dia, seu marido, não suportando mais as suas lamúrias, olhou para ela e fez assim: por que você está tão chateada hoje? E ela fez: é porque eu não gostei da mensagem do pastor. E ela então contou para o marido, né? O marido: fala o que foi que o pastor pregou. O pastor pregou naquele dia sobre evitar contendas, evitar fofocas na igreja. E quando ela terminou de contar, o marido olhou para ela e fez: é por isso que você está super chateada, porque o pastor falou a tua vida todinha. Ela era um péssimo testemunho dentro de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta: teu pai te encontra orando dentro de casa? O teu parente, alguém da tua casa te encontra de Bíblia nas mãos, lendo a Bíblia, louvando? Ou será que ele só te encontra lá no telefone, nas redes sociais, madrugada a fio, no jogo, em videogames, em tantas outras coisas que não tem problema em você usar, mas o problema é a falta de controle. E o problema é que você nunca é pego fazendo outra coisa. Será que nós estamos evangelizando a nossa casa, o nosso lar? Nós precisamos testemunhar dentro da nossa casa, e nós fazemos isso orando, nós fazemos isso testemunhando. E dentro de casa a maior mensagem é o nosso próprio exemplo. Porque tem hora que não dá para falar para papai e mamãe o tempo todo: Jesus, Jesus, não dá para falar. Tem hora que você não vai precisar falar nada, ele vai ver Jesus no teu exemplo, vai ver Jesus na tua vida. E é preciso nós evangelizarmos, fazermos missões no dia a dia. Por isso que o nosso lar é extremamente importante, nós evangelizarmos na nossa casa. Você pode fazer uma grande diferença onde você está. Você pode fazer a diferença aonde você está. Me faz lembrar daquela passagem lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 5. A Bíblia diz, no verso 1 em diante, que Naamã ganhou uma grande batalha e levou cativa para dentro da sua casa uma menina israelita. E aquela menina, queridos, ela foi levada para ser escrava. Possivelmente Naamã, no campo de batalha, matou seus pais, saqueou Israel e trouxe aquela menina como escrava para dentro de casa. Aquela menina em alguns dias descobre que o seu senhor era leproso. E ao invés dela deixar o seu coração azedar e dizer: bom que você morra, seu miserável, você está leproso, você machucou minha terra, machucou meu povo, eu desejo a morte, seu infeliz. Ao invés dela fazer isso, ela chegou para sua senhora, numa época que a menina não era valorizada, mulher não era valorizada, e escrava, meu Deus do céu. Mas ela disse assim: eu vou falar apesar de ser quem sou, apesar de ser uma menina, apesar de ainda ser uma criança, eu vou falar algo que vai trazer uma mensagem de cura para esta família. Ela chegou para sua senhora e disse assim: oxalá que meu senhor fosse lá em Israel, na casa de um profeta, ele o curaria daquela lepra. Ela foi bênção aonde ela estava. As condições não eram favoráveis, mas ela disse: eu vou fazer a diferença onde eu estou. Aleluia.
Deus te convocou para fazer a diferença onde você está. Deus conta com você aonde você está. Deus conta para que você faça a diferença. Pastor, as condições são completamente desfavoráveis. É eu sozinho, é uma batalha lá na minha casa, a minha família, é uma luta para eu poder ser esse representante de Cristo que o Senhor está apresentando. É difícil, mas é isso mesmo que eu venho te convocar nesta noite. É para que você faça a diferença onde você está. Faça a diferença aonde você está. Aleluia. Percebeu a necessidade e quis ajudar. Foi isso que ela fez. Ela percebeu que havia uma necessidade e apresentou a necessidade. Perceba as necessidades da sua casa e apresente Jesus como solução. Perceba as dificuldades do seu lar e apresente Jesus como saída. Seja um missionário na sua casa. Não perca a oportunidade de pregar para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. A partir da sua casa você vai levando a palavra do Senhor. Essa menina viu a enfermidade como uma oportunidade para testemunhar da fé que ela tinha, para falar do Deus que ela servia, do Senhor que ela adorava. Pastor, e como eu posso evangelizar na praça? Aqui vai algumas dicas para você. Nós podemos fazer evangelismos públicos, praticado muito pelo menos em minha geração, muito praticado o evangelismo público, cruzadas, pontos de pregação, ir à rua, sair e falar de Jesus para alguém. Há outras maneiras de você pregar também, o evangelismo pessoal. Fale de Jesus pessoalmente para um amigo, fale pessoalmente de Jesus para quem estiver diante de você. Não perca as oportunidades para apresentar Jesus como aquele que quer salvar, libertar, trazer vida. Eu cresci ouvindo os nossos pais dizendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Nós precisamos voltar e resgatar esta mensagem e pregar para aqueles que estão próximos de nós. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Pregue, levando a palavra de porta em porta, nos sinais, nas praças, nas ruas. Pregue Jesus. Hoje uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos,